Quanto tempo demora para aprender o japonês, o Nihongo em si? Será que 2, 3, 4, 5, são 10 anos que demora para aprender o Nihongo? Quanto tempo você acha que demora? E a resposta é um pouco vaga, porque tudo depende de vários fatores. Por exemplo, você tem aptidão para aprender idiomas? Uma pessoa que aprende idiomas mais fácil que outras vai aprender muito mais rápido. Mas vamos pegar como base uma pessoa que não tem aptidão nenhuma, não tem muito tempo para dispor para aprender o Nihongo, porque tudo varia, aptidão, tempo, dinheiro, varia muito, principalmente tempo. Acho que o fator tempo e aptidão é o que mais conta. Uma pessoa normal não vai conseguir estudar mais de 3 horas, 4 horas na semana já é muito. Uma pessoa normal, né? Que vai trabalhar, que tem muitos afazeres. 4 horas para estudar um idioma é muito, assim. A pessoa não consegue, eu acho que não vai conseguir, né? E uma pessoa que pode dispor de, sei lá, 6, 8 horas por semana, já é uma pessoa mais abençoada por tempo, vai poder dedicar muito mais ao idioma. Então, para essa pessoa vai ser mais rápido. Mas vamos pegar como base uma pessoa que pode estudar 3 horas por semana, tendo um curso. Vamos supor que ela faça um curso presencial 2 vezes na semana de 1 hora. Normalmente é 1 hora e meia, mas vamos supor que seja 1 hora, 2 vezes na semana, e a pessoa ainda vai poder dispor de mais 1 hora para fazer o fukushu, que seria a revisão. É um tempo legal? É um tempo bem legal. Então ela vai estudar mais ou menos 12 horas por mês, 144 horas por ano. É muito. Sinceramente, é razoável. Mas tudo vai depender mesmo desse tempo que ela tem para estudar, que são 3 horas por semana, o tanto que ela consegue focar. Por exemplo, ela vai para a aula. O ideal era o que eu fazia é que antes de ir para a aula eu já estudava, fazia o Yoshu. Eu estudava antes para, na dúvida, a sensei estava explicando, eu já sabia o que ela estava explicando e eu já tinha minha própria dúvida anotado. Então, quando ela terminava de explicar, eu chegava na sensei e falava, olha, sensei, eu fiquei com dúvida nisso. Eu já tinha feito o Yoshu, já tinha estudado em casa. Nesse ponto, eu já estava fazendo Fukushu na própria aula, porque a sensei estava explicando, eu já estava fazendo a revisão ali e com minha própria dúvida. Porque eu acho esse sistema melhor do que estudar na aula e fazer Fukushu em casa. Esse é o normal, é o tradicional. Eu fazia como? Eu fazia o Yoshu, pré-estudo, a minha revisão e o meu estudo era durante a aula, então o meu esquema de estudo era diferente. Eu acho isso legal, porque muitas vezes você vai fazer o Fukushu, ou então ficou na dúvida do exercício, você está fazendo Fukushu em casa, fala, caramba, como é que faz isso? A sensei já ensinou na aula. E na próxima aula não é sempre que você vai ter a oportunidade de perguntar aquilo que a sensei já vai ter avançado em outra matéria, e às vezes você não vai conseguir perguntar. Por isso que se você já tem dúvida em casa, fazendo pré-estudo, e leva essa dúvida para a aula, quando a sensei explicar e vai perguntar, tem alguém que ficou com dúvida? Você vai falar, olha, sensei, eu fiquei com dúvida nisso, pode me explicar? Mas você já anotou sua própria dúvida. Eu acho que quando você está pagando um curso, você já está no presencial, o ideal é você realmente estar lá pensando, eu quero aprender Nihongo. Você não pode ficar com vergonha de perguntar, sabe? Eu, quando fiz o curso de inglês, eu sou muito ruim em inglês, mas eu tinha vergonha de perguntar. Qual o problema disso? Só você sai no prejuízo. Você já está pagando o curso, você já está gastando seu tempo ali, e não vai perguntar porque está com dúvida e está com vergonha? Não. Você está com dúvida? Pergunta. E quanto mais dúvidas você sanar, melhor para você. O legal é você entrar num curso que você não sabe mesmo. Pergunta. Sempre pergunta. Isso é uma forma de evoluir seu Nihongo. Porque o curso em si, você vai evoluir, você vai passar, as provas não são tão difíceis, e no final você vai acabar ganhando um certificado lá que concluiu o curso, mas para você aprendeu, o importante é você. O diploma ali do curso, sinceramente, não tem tanto valor. O diploma que tem valor é o JLPT. É reconhecido mundialmente. O JLPT é legal. O tempo varia muito da sua dedicação, do tempo que você pode dispor para estudar o Nihongo. Por isso que quanto tempo demora para aprender Nihongo varia. Eu comecei, o meu não foi do zero, tá? Mas
eu sabia entre o N4 e o N5, não sabia quase nada de kanji, quase nada mesmo. Vocabulário era bem ruim e a minha conversação era bem ruim mesmo. Em 2 anos e meio, mais ou menos, eu consegui chegar no N2, já com certificado, sabe? Não é eu cheguei no nível N2, não, eu peguei o certificado do JLPT N2. Quanto tempo eu gastei? Foi 2 anos e meio. Mas a questão é que eu estudava todo dia, eu frequentava um curso de japonês, eu conseguia dispor de várias horas por dia, vários dias na semana, e eu tinha livros que eu podia comprar aqui no Japão, eu podia tirar dúvida com a sensei, eu usava o iTalk para aprender japonês também. Então, eu tinha muitas coisas a meu favor para conseguir aprender japonês rápido. Uma pessoa normal que pode estudar só 3 horas por semana vai demorar mais tempo, bem mais tempo. Mas isso é ruim? Não, isso leva tempo mesmo, é normal. O problema do idioma japonês é que você começa sendo alfabetizado. Ou seja, você não sabe ler hiragana nem katakana, que são os 2 básicos do básico. E demora, você vai gastar um mês, 2, dependendo da sua evolução, do modo que o seu sensei está te ensinando. Então varia muito. Como você vai ser alfabetizado, demora. Depois você vai aprender kanji, vai aprender vocabulários. Então, para você conseguir estudar um livro, basicamente você vai ter que aprender a ler em japonês. Ou seja, vai demorar tempo. Por isso que aprender outros idiomas que você já consegue ler o que está escrito é um pouco mais rápido do que o idioma japonês. Por isso que quando você começa a estudar o idioma, você fala, nossa, demora tanto aprender japonês. Sim, infelizmente demora mais do que a gente espera. Né? Seria tão legal, em, 2, 3 anos a gente já tá falando fluente japonês. Seria maravilhoso. O que eu quero dizer é, não se prenda tanto em quanto tempo demora aprender japonês. Porque às vezes você não quer chegar no nível fluente. Fluência é muito relativo. Para mim, fluência é quando você consegue entender muito do que a pessoa está falando. Não ligo se a pessoa vou entender 100%, mas se eu consigo entender 70%, 80% do que ela está falando, isso para mim já é fluência. E se eu consigo transmitir o que eu quero falar para a pessoa e a pessoa consegue entender, não precisa ser perfeito, mas consegue entender, eu já vejo isso como fluência. Tem pessoas que querem ser fluente a ponto de tudo que a pessoa falar eu vou entender, tudo que eu falar a pessoa vai entender, sem contar ler e escrever. É uma outra fluência. Então, para mim, eu acho que a fluência é relativo e é desse jeito que eu entendo. O que eu quero falar, a pessoa entende, o que a pessoa está falando eu vou entender. Não precisa ser 100%. Pode ser que você queira aprender Nihongo pro seu dia a dia, para ler um mangá, talvez para assistir um anime, para ver um dorama, e você não quer saber se vai entender 100%. Então, às vezes, para chegar nesse nível, é muito mais rápido do que querer entender 100%. Eu acho que 3 anos, mais ou menos, dá para chegar no N3 fácil, mas com um certo esforço, sabe? Mas você vai ter que dedicar pelo menos 3 horinhas por semana, fazer fukushu, fazer yoshu, se dedicar na aula. Isso eu acho que 3 anos é mais do que o suficiente para chegar no N3. Para chegar no N2, é que o N3 para o N2 não é um abismo, sabe? Mas dá uma diferença legal de nível. Dá um trabalhão, porque aumenta muito o kanji. Eu diria que 3 anos você consegue aprender a falar o Nihongo bem legal, a ponto de se comunicar legal, falar legal, ou entender muito bem, e principalmente vai conseguir ler muitas coisas. Não vai ser tudo que você vai ler, mas você vai entender bastante coisa do que você está lendo. 3 aninhos eu acho que é um tempo relativamente bom, mas varia de quantas horas você pode dedicar ao seu estudo de Nihongo e se você vai ter um professor ou não. Se você vai estudar por conta, ele é um pouco mais complicado e um pouco mais difícil, porque às vezes você sai catando, vou aprender um pouco aqui desse canal de YouTube, vou aprender um pouquinho aqui, um pouco lá. Você não tem uma ordem. O problema é que quando você não tem uma ordem, você não sabe exatamente qual sentido, qual caminho você vai trilhar para aprender o idioma, você vai aprendendo um pouquinho aqui, faz uma curva para cá, aprende um pouquinho aqui, e no final das contas você aprendeu um pouquinho de tudo e tudo de nada. Esse é o modo que eu penso de quanto tempo vai demorar a aprender o idioma. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha servido para alguma coisa e nos vemos no próximo vídeo com aulas de japonês. Mata né?